Olha, os efeitos da exploração do sal-gêmeo em Maceió agora também chegam à natureza. O Instituto do Meio Ambiente aponta que o afundamento do solo em um trecho às margens da Lagoa Mundaú também fez parte do manguezal ser coberto por água. E isso afeta, claro, várias espécies de animais. Olha só como é que está a situação. E a gente já tinha mostrado, inclusive, a situação, inclusive, de alguns imóveis ali que já foram desocupados, que ficam às margens da lagoa. Neto Mota está com a gente ao vivo e vai trazer essas informações. Olha aí, parte da região está afetada, parte dessa região já foi desocupada, né, Neto? Mas o manguezal está lá e também está sofrendo com o afundamento do solo. Não é isso, Neto? Pois é, e a Braskem apresentou ao Instituto do Meio Ambiente aqui de Alagoas os primeiros resultados do primeiro estudo específico sobre a situação ambiental dos mangues que foram atingidos pelo afundamento do solo. Eu estou aqui ao lado do Ricardo César, que é coordenador de gerenciamento costeiro do IMA. Ricardo, boa noite. Quais informações específicas foram trazidas neste relatório? Olha, foi um relatório no âmbito ambiental, então ele foi bem eclético, desde de batimetria, ou seja, levantamento de profundidades, salinidades, temperatura, levantamento de fauna, flora, para que isso sirva também de um marco zero para o acompanhamento da evolução dos problemas. Em relação ao mangue, nesse diagnóstico que foi nos apresentado num primeiro momento virtual, nós ainda vamos receber isso, o documento em si, foi apresentado que aproximadamente 13 hectares de mangue naquela região do Mutange, houve uma subsidência, ou seja, o solo afundou e esse manguezal foi inundado. Então, esse manguezal, com certeza, ele vai morrer, que ele não sobrevive o tempo todo em área 100% inundada, ou seja, o período todo inundado. E aí o IMA vai trabalhar agora, quando receber esse documento, nas medidas de compensação e nos processos administrativos também devido a esse dano. Era uma situação que já era previsível pelo que estava sendo visto pelo monitoramento de vocês, ou alguma situação específica surpreendeu os técnicos de IMA também? Não, surpreendeu a velocidade, né, com que ocorreu essa inundação, essa subsidência do solo naquele trecho. De 2018, né, então nós estamos agora com 3 anos praticamente, que a água começou a invadir esse manguezal. Então, foi uma surpresa e até quando estava apresentando esse relatório, foi que nós tivemos uma percepção da área que foi afetada por esse afundamento do solo na área da margem do Laguna de Mundaú. E de que forma pode acontecer essa compensação que pode ser solicitada pelo IMA? Pode, tem várias formas. Uma delas, legalmente, eles têm que, a empresa a mineradora tem que fazer um replantio de 3 vezes o que foi. Então, se foram 13 hectares, elas vão ter que botar 39, 40 hectares de manguezal, procurar uma área que seja compatível, que o mangue possa se desenvolver e fazer o replantio. Isso também não impede que venha outras compensações voltadas para o meio ambiente, mas o mais importante que a gente entende é recuperar essa área de manguezal que foi perdida. Edson Moura, sua pergunta. Pois é, Neto, eu queria saber exatamente do nosso entrevistado, né, e agradecer a participação dele aqui ao vivo, se essa compensação ela tem um efeito, porque assim, a gente vê que, no caso, em algumas partes, né, o mangue não consegue ser mais, vamos dizer assim, recuperado, não é? Mas em outros pontos, isso tem um equilíbrio em relação a essa região da Lagoa também? Qual seria esse local? O manguezal, ele exige, na verdade, uma área bem específica para que ele se desenvolva. Então, a empresa a responsável, a mineradora, ela vai ter que buscar uma área, vai ter que encontrar uma área que seja compatível dentro do mesmo ambiente aqui do Complexo Lagunar para que esse mangue seja replantado. E nessa proporção de 1 para 3, de um manguezal que foi perdido em uma área de 1 para 3. Então, eles vão ter que recompor 3 vezes mais do que foi perdido. Vê-se também que na área que foi inundada, se estabilizar, que eles estão tentando fazer estabilização da área, injetando areia, são 3 minas até o momento que ocorreram esse colapso, se cessar e aquela área marginal se estabilizar, aquela área também pode ser recomposta na nova margem que foi formada.
Pois é, Ricardo, e assim, esse número aí, para a gente ter uma ideia, né, 130 mil metros quadrados é equivalente a quase 20 campos de futebol, 20 repelés. Imagina a quantidade e o tamanho desse desastre ambiental. É muito grande, não é, Ricardo? Exatamente, foi bastante significativo. Nós tivemos no local e constatamos também por imagem aérea, nós observamos que a inundação foi bastante grande. Praticamente imperceptível de dentro do continente, mas quando a gente está na área lagunar, que a gente observa para o lado do continente, a gente percebe o manguezal todo inundado, né, com água bastante já acima, praticamente nas folhas, em vários pontos, naquela área ali entre o Mutange, o campo do CSA, por trás mesmo do antigo IMA. E tanto é que tem uma área isolada ali, paralela à margem lagunar de 2 quilômetros, que é uma área de segurança. E essa questão do manguezal, é importante a gente frisar. Eu fiz uma matéria uma vez especial falando desse bioma que é muito importante, né, para muitas espécies. Não é só uma espécie, não é só, a gente imagina, o manguezal tem o caranguejo, né, que geralmente é a imagem que a gente tem do mangue, né, que é o caranguejo ali, é o local onde o caranguejo vive. Mas não é só ele, né, quando você destrói um manguezal. E quando há esse tipo de situação, é uma destruição também, né, Ricardo? Porque o manguezal ele não pode ficar o tempo todo, como você falou, debaixo d'água. Ele tem as fases dele, né? Fases em que há uma maré mais baixa, no caso está mais baixa a questão da água, e outra que eles ficam inundados. Então, a partir do momento que eles estão nessa situação que a gente está mostrando aqui, o tempo todo debaixo d'água, você prejudica o ecossistema como um todo, né? Exatamente, Edson. O manguezal, a gente considera aqui para a nossa região Nordeste, que são águas quentes, um dos ecossistemas mais importantes da região costeira. Então, os recifes de corais e os manguezais são berçários, são áreas de reprodução. Às vezes, o pescador não sabe, mas tem peixe que ele pega lá fora, a quilômetros da costa, num banco de Recife, que se reproduziu aqui nos manguezais. Então, é uma área de reprodução de espécies, de abrigo para crescimento, de fornecimento de nutrientes. As folhas dos manguezais, quando caem, elas são decompostas e fornecem nutrientes, e aí se desenvolve os animais básicos e os organismos, básicos da cadeia alimentar, que estão os fitoplânctons e zooplânctons, que aí começam a alimentar a cadeia como toda. Então, a base da cadeia alimentar, ela geralmente está nas áreas do manguezais ou no recife de corais. Então, é muito importante, tanto para a socioeconomia, como também para o meio ambiente. Pois é, inclusive a questão do oxigênio, né? É o maior produtor, né? O ecossistema manguezal é um dos maiores produtores de oxigênio do planeta. Então, imagina, quando a gente destrói o manguezal, a gente não está destruindo apenas, né, o habitat ali do caranguejo. De jeito nenhum. É um ecossistema muito complexo e muito importante para a nossa sobrevivência, né, Ricardo? Tanto é que a legislação brasileira tem o manguezal como área de preservação permanente. Devido a essa importância, ele está na nossa legislação como área que praticamente intocável. Tá? Só com casos especiais de interesse público é que o manguezal pode ser removido, mas em hipótese nenhuma, devido a esse caráter que ele tem de reprodução, de crescimento, de estabilização também de imagens, né? É uma área de retenção desse sedimento mais fino, desse sedimento lamoso, que poderia ir para o oceano. Então, a zona costeira ela é formada por um mosaico de ecossistemas interdependentes. Se não tiver o manguezal, essa lama toda desceria, esse sedimento mais fino desceria para o oceano, a água ficaria mais escura, os recifes de corais não sobreviveriam. Entendeu? Então, há essa inter-relação entre vários ecossistemas, uma fragilidade da relação entre eles e também essa importância muito grande, tanto na socioeconomia como na biodiversidade que está agregada a esse ambiente.